Olá a todos, o meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos aqui ao canal do Professor Estrada. Galera, quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos aí, para que o canal possa crescer e a gente possa ir ajudando cada vez mais vocês, tá bom? Bom, lembrando aí pessoal, a gente está com o nosso curso de Matemática Básica, estamos aí na aula 14, hoje é dia 5 de agosto de 2017. Pessoal, nas aulas anteriores nós trabalhamos com potenciação, depois radiciação. Na aula anterior nós terminamos o assunto de radiciação, por enquanto. Depois nós vamos voltar a um caso de radiciação, que eu falei para vocês que dependia de ver esse assunto de fatoração. Mas enfim, agora nós vamos começar, pessoal, com o assunto fatoração, tá? E a fatoração, existem diversos casos de fatoração. Essas aulas sobre fatoração nós vamos dividir em várias aulas também, como nós fizemos com potenciação e radiciação. E na aula de hoje nós vamos ver dois casos de fatoração, que são aí o fator comum, né? Que a gente também chama de colocar em evidência, né? O termo comum, e também a diferença de quadrados, também é um outro caso de fatoração que nós vamos ver hoje. Bom, pessoal, o que é fatoração, né? O próprio nome já diz que fator, né, são as componentes aí de um produto, né, de uma multiplicação. Então a multiplicação é composta de fatores. Assim como uma soma é composta de parcelas, a multiplicação é composta de fatores. Por exemplo, quando eu digo que 2 vezes 3 é igual a 6, o 2 e o 3 são fatores e o 6 é o produto, é o resultado ou o produto, tá bom? Então, fatorar seria transformar uma expressão nesses fatores, ou seja, eu consegui deixar uma expressão que é a princípio uma soma ou uma subtração, né, uma diferença, deixar essa soma na forma de um produto de fatores que são menores, que são mais simples, tá? Então a ideia da fatoração é você você pegar uma expressão que é mais complicada e você achar fatores que são mais simples, tais que a multiplicação desses fatores resulta a sua expressão complicada do início, tá bom? Então, para isso, vamos começar com o fator comum, tá? O fator comum, como é que a gente pode escrever o fator comum? Bom, então, digamos que nós temos uma expressão desta forma, A vezes B mais A vezes C, né? E eu quero escrever essa expressão de uma maneira mais simples. Então, qual que é a ideia? Este A aqui é um fator comum, né? Então, nós podemos colocá-lo em evidência. Então, nós evidenciamos ele. Então, eu coloco o fator A aqui na frente, abro parênteses e coloco o fator B. Por quê? Eu vejo o seguinte, deste produto A vezes B, se eu dividir esse produto por A, o que sobra? Sobra B. Copio o sinal e agora este produto, se eu dividir este produto por A, porque o A foi colocado em evidência, o que me sobra? C. Então, este é a expressão aí do fator comum, né? Expressão geral. É claro que esse A, B e C podem ser, eventualmente, valores aí mais, expressões complexas, né? Mas às vezes fica difícil até da gente identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Mas a ideia geral é essa, né? Aqui está uma forma simplificada. Bom, então observem o seguinte, que quando nós temos essa expressão, o A aqui fora dos parênteses e B mais C dentro dos parênteses, quando nós efetuamos a distributiva, a propriedade distributiva, vai resultar A vezes B mais A vezes C, ou seja, volta na minha expressão original. Mas eu consegui escrever a minha expressão original de uma forma fatorada, então eu encontrei o fator A e o fator B mais C, né? Então eu escrevi a minha expressão original, que era mais complicada, apareciam duas parcelas, claro que não é tão complicado nesse caso, né? Mas tem casos que é. E eu escrevi essa expressão na forma de um produto de dois fatores mais simples, tá? Então esta é a ideia. Um detalhe aqui é o seguinte, quando nós observamos daqui para cá, nós chamamos de fatoração. Este processo é a fatoração. Então eu peguei essa expressão e fatorei, ou seja, achei os fatores tais que o produto deles dava
a minha expressão original. E quando eu olho a expressão daqui para cá, a gente chama de desenvolvimento. Tá bom? Então, quer dizer, quando você tem uma expressão que está fatorada e você aplica eventualmente a propriedade distributiva e chega nessa expressão, a gente diz que a gente está desenvolvendo. Então, se um exercício pedir fatore uma expressão, então você tem que chegar dessa forma. Se ele pedir desenvolva a expressão, então você tem que vir, geralmente vai estar nessa forma, você tem que vir para cá. Tá? Então, fatorar, desenvolver. Fatorar, desenvolver. Tá bom? Pessoal, todos os casos de fatoração, inclusive o fator comum, eles têm uma interpretação geométrica também. Tá? Então é isso que a gente vai ver agora, a interpretação geométrica do termo comum aí. Bom, pessoal, para a gente entender a parte geométrica aqui, qual a interpretação geométrica dessa fatoração é a seguinte. Vamos imaginar um retângulo que tem dimensões A e B mais C. Aqui a gente costuma chamar de altura, né? A, e a base é B mais C. Claro que eu disse a gente costuma chamar porque, quer dizer, se a gente inverte esse retângulo, esse A passa a ser a base, né? Então o mais correto para falar até no retângulo é que isto aqui são as dimensões, né? A e B mais C. A área, como é que eu posso calcular a área desse retângulo? Bom, uma forma de eu calcular a área desse retângulo é fazer o produto das dimensões. Ora, mas o produto das dimensões vai dar o quê? Altura vezes base, base vezes altura. Essa é a área do retângulo. Altura vezes base. Mas eu posso calcular essa área de outra forma. Vamos imaginar que o B está mais ou menos aqui, tá? Então esse B mais C aqui eu vou separar em dois. Eu vou separar aqui nesse segmento que mede B e esse segmento que mede C. Vocês vão falar, mas professor, espera um pouquinho, mas como é que o senhor sabe que aqui mede B e aqui mede C? Veja, eu estou supondo, como isso aqui mede B mais C, então eu posso perfeitamente supor que um pedaço disso aqui é B e o outro pedaço é C. Porque veja, se o B for aqui ou aqui, para efeito da nossa conclusão aqui, dá no mesmo, né? E enfim, agora eu vou calcular a área de outra forma. Em vez de calcular a área do retângulo total, eu vou somar a área deste retângulo aqui com a área deste retângulo aqui. Ora, mas a área deste retângulo aqui é A vezes B. E a área deste retângulo aqui é A vezes C. Tá certo? A vezes B e A vezes C. Portanto, a área é A vezes B mais A vezes C. Ou seja, é a mesma área, né? Então, aliás, isso parece óbvio, mas isso é um axioma da geometria, que diz o seguinte, que a área de uma figura geométrica pode ser escrita como a soma das áreas, né? Se você dividir essa figura em partes, você pode dizer que eu posso dizer que a área desse retângulo é a soma das áreas desses dois retângulos. Parece um resultado óbvio, mas ele é um axioma, ou seja, é um fato que nós aceitamos de uma maneira sem questionamento. Bom, pessoal, é o seguinte, então como a área desse retângulo é igual à soma da área deste retângulo com a área deste retângulo aqui, então nós podemos dizer o quê? Que A vezes B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C. Então, quer dizer, esses valores são iguais, porque eles se referem à área da mesma figura. Eu só calculei essa área de maneiras diferentes. Primeiro eu calculei a área total e da segunda forma eu calculei a soma das duas áreas que compõem a figura total. Veja, esta é uma forma geométrica da gente perceber esse resultado, que é um resultado algébrico. Tá? Então, esta é a forma algébrica de nós observarmos e esta forma geométrica, ok? Pessoal, vamos agora para o segundo caso de fatoração. O segundo caso de fatoração é a chamada diferença de quadrados. Tá? A diferença de quadrados, como é que a gente pode escrever a diferença de quadrados? Veja, A ao quadrado menos B ao quadrado. Veja, geralmente subtração e diferença são sinônimos, tá? Então a diferença entre quadrados, tá? Então a gente viu em potenciação que isto é o quadrado do valor A. E isso é o quadrado do valor B. Então é a diferença de quadrados. Então a diferença de quadrados
é o produto da diferença pela soma, tá? Então, se eu tenho a diferença dos quadrados de dois termos, então isto vai ser o quê? O produto da diferença desses termos pela soma desses termos. A mesma observação que nós fizemos no caso do fator comum é válido aqui. Daqui para cá a gente está trabalhando com a fatoração e daqui para cá seria o quê? O desenvolvimento. Para a gente justificar essa propriedade para vocês, é o seguinte. Vamos tomar ali o membro direito e vamos desenvolver isso aqui, tá? Então, como é que a gente desenvolve isso aqui? A gente aplica a distributiva. Então, eu vou fazer este A com A com B, B com A e B com B, tá? Então, eu vou aplicar a distributiva de todos os membros. Este A eu vou distribuir com o A, com o B com o A e com o B. Então, A com A vai dar o quê? A ao quadrado. A com B, A vezes B. Agora, menos B vezes A. Esse sinal aqui é importante. Então, menos B vezes A. Só que eu vou escrever A vezes B mesmo, tá? Porque B vezes A é igual a vezes B. Então, menos B vezes A, eu escrevi ali, menos A vezes B. E menos B vezes B deu o quê? Menos B ao quadrado. Então, este AB corta com este AB. Observe que o termo A vezes B, ele se cancela. A vezes B menos A vezes B. Então, sobra o que aqui? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, esta é uma demonstração algébrica de que esta propriedade é válida, e para essa demonstração que a gente utilizou a propriedade distributiva da multiplicação. Eu acredito que vocês já estão convencidos disso, que o produto da diferença pela soma de dois termos quaisquer é igual à diferença entre os quadrados desses dois termos, tá? E é esse resultado que nós vamos utilizar no caso de racionalização de denominadores, em alguns casos, né, que ficaram faltando. Mas isso a gente vai falar em outra aula para vocês. Gostaria de passar aqui também uma visualização geométrica desse resultado aqui. Pessoal, vamos trabalhar aqui a forma geométrica. Vamos imaginar aqui que isso aqui é um quadrado de lado A. Tá? Então isso é um quadrado de lado medido A. Dentro desse quadrado, pessoal, eu vou imaginar que o B é menor do que o A. Tá bom? Se eu imaginasse que porque como eu estou fazendo A quadrado menos B quadrado, eu vou imaginar que o B é menor, porque aí eu vou tirar uma quantia menor. Mas esse resultado é válido quando o B é maior também do que o A. Tá? Mas enfim, quando o B for maior do que o A, basta inverter esse raciocínio que a gente está fazendo e aí imaginar o quadrado de lado B e aí o quadrado de lado A, o A que vai ser menor, tá? Bom, então aqui vamos imaginar o B menor do que o A, tá? Então aqui eu vou imaginar B menor do que A. Lembrando que essa suposição aqui, pessoal, ela é uma suposição que a gente diz assim, que ela nós fazemos isso aqui sem perda de generalidade, tá bom? Então, quer dizer, assumir isso aqui não faz com que o resultado perca a sua generalidade, tá? Porque às vezes vocês podem pensar, mas assumindo isso aí, professor, você não está perdendo aí a generalidade do problema, ou seja, vai ser uma demonstração para um caso particular? Não, tá? Então, vamos imaginar que o B é menor do que o A. Então, com esse B menor do que A, eu vou imaginar que o B é mais ou menos isto aqui, ó, tá? O B é esse pedacinho aqui. E aí eu vou separar aqui um quadradinho de lado B. Então eu fiquei aqui com um quadrado de lado B. A gente faz A quadrado, é a área do quadradão. A quadrado menos B quadrado, na verdade, é esta área que eu estou achurando aqui. Então isto é A quadrado menos B quadrado. Bom, mas esta área, eu posso calcular essa área de outra forma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa área aqui, nesta parte aqui, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar este retângulo e escrevê-lo aqui. Colocar aqui. Porque o meu objetivo é encontrar esta área de uma maneira um pouco diferente, tá? Então, a medida desse segmento aqui, se isto aqui mede B, isso aqui mede A menos B. Então, essa medida é A menos B, tá? Então, isto aqui é A menos B. Então, eu coloquei este retângulo ali. Esta medida aqui é A, tá?
Então é A menos B, que é este pedaço aqui, por A. E este pedaço aqui, ele mede o quê? B por também A menos B, tá? Porque este pedaço aqui, ele também mede A menos B. Então eu vou pegar esse pedaço que mede A menos B e eu posso encaixá-lo aqui. Tá? Então, este pedaço aqui que mede também A menos B, eu posso pegar esse segmento aqui, que tem a mesma medida que este, e encaixar esse segmento aqui. Então ele também mede A menos B, e esta parte dele mede B. Então aqui mede B. Portanto, eu fiquei com um retângulo de medida A menos B por A mais B. A menos B, A mais B. Portanto, eu tenho aqui A menos B vezes A mais B. Então essa é uma outra forma, né? Então essa é uma forma geométrica da gente entender isso aqui, porque a gente calculou essa mesma área de uma outra forma. Eu juntei este retângulo com este retângulo aqui e eu vi que calculando desta forma, a área seria o quê? A menos B vezes A mais B. E A quadrado menos B quadrado é quando eu enxergo o quadrado grande menos o quadrado pequeno. Então a mesma área eu calculei de duas maneiras diferentes, como é a mesma área, então esses valores são iguais. Então isso aqui é uma demonstração geométrica desse fato aqui. Então esses são dois resultados aqui de fatoração que nós estamos vendo aí, tá bom? Pessoal, antes da gente fazer exercícios de fatoração, eu vou trabalhar com os outros casos de fatoração também. Aí a gente vai trabalhar com fatoração. Provavelmente eu vou fazer umas 2 aulas aí de exercício só de fatoração, porque realmente tem muito exercício de fatoração, exercícios interessantes, tá? Então a aula de hoje vai ficar por aqui. Na próxima aula eu vou trazer mais casos de fatoração. E aí quando a gente terminar de ver os casos de fatoração, a gente vai começar a trabalhar exercícios sobre fatoração, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!